Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Eu sou o professor André Domingues e neste vídeo eu vou corrigir com vocês a prova que teve da Prefeitura Municipal daqui de Florianópolis, exatamente da Secretaria Municipal de Saúde, a prova que teve ontem, dia 23, hoje é dia 24. Vamos dar uma olhada então. Olha a programação no slide. Eu vou corrigir então com vocês essa prova da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Aqui, ó, deixa eu até colocar a Prefeitura Municipal de Floripa. A organização é a Banca FURB. A data da prova foi ontem, dia 23 de junho, um domingo de sol maravilhoso. Mas, enfim, quais são os cargos que eu vou corrigir com vocês? Os cargos são todos os cargos que envolvem nível superior, ou seja, enfermeiro, fiscal de vigilância em saúde, médicos. Repara que eu botei entre parênteses S, porque são todas as especialidades que haviam no concurso, tá? E odontólogo, fechado? Então são essas três áreas, desculpa, essas três não, essas quatro áreas, quatro formações. Vamos dar uma olhada então, continuamos. O que você vai ver nesse vídeo? Primeiro, eu vou fazer os comentários iniciais dessa prova, isso mesmo, eu fiz a análise das 10 questões, são 10 questões de raciocínio lógico matemático, e nós vamos fazer os comentários iniciais. Depois, resolução de questão por questão, tentando ser o mais rápido, o mais sucinto possível, mas para que você compreenda. Terceiro, nós vamos falar sobre os possíveis recursos, então, após analisar questão por questão, a gente vai dar uma olhada nos possíveis recursos que você pode entrar nessa prova. E a última parte, as considerações finais, ok? Então, esse daqui é o nosso projeto deste vídeo. Vamos começar então com os comentários iniciais. Olha só que eu marquei para vocês. Primeiro, todas as 10 questões estavam dentro do edital. Então, nenhuma delas fugiu ao edital. Então, recurso a princípio disso não dá. Todas elas estavam no edital. Segundo, teve um domínio de regra de três e porcentagem. Como caiu a maior parte das questões aqui dentro, né? Uma coisa bem impressionante, porque dava para ter explorado bastante, mas já era previsto. Como eu falei para vocês, já era previsto. Probleminhas, principalmente envolvendo regra de três simples, porcentagem, isso não faltou. Aqui a surpresa, vieram 3 questões de estatística. Então, cara, que era para, por exemplo, aproveitar bastante o edital, eles resolveram colocar 3 questões só de estatística. E 3 questões muito bem feitas, inclusive com algumas pegadinhas, tinha que tomar cuidado, uma mais simples, mais 2 um pouquinho mais pegadas. Mas isso aqui foi a surpresa, né. E a outra surpresa é que poderiam ter cobrado probabilidade. Cobraram apenas uma de análise combinatória, que é uma permutação da palavra Amanda, mas faltou uma questão de probabilidade. Podiam, já que tinham 10 questões, né, podiam ter explorado. Então, o que que eu vou dizer para vocês? A prova ficou muito concentrada em razão, proporção, regra de três, porcentagem, problemas envolvendo esse assunto, né, problemas com frações, enfim. E 3 de estatística, então a prova dominou ali. O que fugiu dessas de estatística e foi uma questão de análise combinatória, que era a permutação da palavra Amanda, a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, isso aqui realmente me chamou muita atenção, tá? A FURB, ela não costumava fazer uma prova muito trabalhosa. Então, quando a gente pegar os textos das questões, vocês vão ver. Primeiro, não tinham parágrafos. Então, o texto era um texto inteiro e dava muito trabalho. Ela trouxe questões, às vezes, que a questão é simples, mas os números eram trabalhosos. Então, trabalhar com vírgula, números muito grandes. Então, dá para sentir que a FURB fez uma prova trabalhosa. Falou: ó, dessa vez vou fazer uma prova trabalhosa. E foi realmente isso que eu senti a primeira vez, porque a FURB geralmente não faz ela inteira trabalhosa. E dessa vez, inteirinha foi trabalhosa. Não estou dizendo que a questão era difícil, mas trabalhosa. Todas eu achei bastante trabalhosas. A gente vai dar uma olhada sobre isso daqui a pouco, olhando uma por uma, ok? Então, esses aqui são os nossos comentários iniciais. Então, sem muitas delongas, vamos à resolução das questões. Eu vou fazer as 10 questões de nível superior e a prova que eu usei como base é a prova de médico cardiologista, tá? Que vai da questão 26 até a questão 35 desta prova. Se você fez de enfermeiro, outra especialidade,
Repara que ela vai estar em outra ordem as questões, mas as questões, gabarito, é o mesmo. Eu vou começar com base nessa prova. Vamos abrir a questão que eu vou colocar como sendo a número 1. Olha só a questão. Uma obra estava prevista para ser realizada no setor de uma clínica em 10 dias, com 6 homens trabalhando 8 horas por dia. Depois de findado o quarto dia, percebeu-se que apenas 32% da obra havia sido concluída. Para manter esse ritmo de trabalho, para que a obra seja finalizada no tempo previsto, será necessário que esses homens ampliem a jornada de hora diária enquanto, tá? Vamos abrir aqui um espaço para resolver. Já dá para ver que é uma questão de regra de três, né? O que que nós temos aqui? Então, nós temos os homens, deixa eu colocar aqui. Nós temos os homens, vou abrir então a primeira grandeza, os homens. Eles trabalham 8 horas por dia, então aqui são as horas por dia. E eles levam 10 dias para fazer um trabalho, né? Então, é para finalizar um trabalho. Então, a nossa obra vai ser a nossa ação. Qual é a ação do texto? É fazer a obra. Por que isso é importante? Porque quando você sabe qual é a ação, lembra de multiplicar em linha, quando chegar na ação, a gente simplesmente multiplica cruzado, né, para ganhar velocidade. Então vamos lá. Ele fala para mim que 6 homens trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias, e aí vem a pegadinha, não são 10 dias. Por quê? Porque aqui está o texto que ele fala que depois de finalizado o quarto dia, ó, finalizado o quarto dia de trabalho, percebeu-se que apenas 32% da obra. Então, 6 homens trabalhando 8 horas por dia em 4 dias fizeram 32% de uma obra. E para que a obra está em porcentagem. E aí vem a pergunta: para que a obra seja finalizada no tempo, qual é o tempo? O tempo inicial eram 10 dias. Então, se eles trabalharam por 4 dias, faltaram 6 dias. A quantidade de homens mudou? Não, continuou sendo 6. As horas por dia é a pergunta. Vem cá, vão ter que trabalhar mais horas por dia. E para finalizar, faltam quantos por cento? Faltam 68%. Tá joia? Então, repara como é que a gente faz regra de três. Lembra, a gente multiplica em linha até chegar na ação e multiplica cruzado. Agora, repara que os homens, ele não vai entrar como grandeza, porque não variou. Então, quem vai entrar com grandeza são apenas as horas, os dias e a obra. Olha lá, vai ficar x vezes 6, que multiplica 32. Eu vou botar aqui, ó, x vezes 6, que multiplica 32, é igual a 8 vezes 4 vezes 68. 8 vezes 4 vezes 68. Olha que maravilha! 8 vezes 4 é 32. Simplifica. Então, quem é o x? O x vai ser 68 dividido por 6. Dá para dividir isso aqui por 2? Vai dar 34 dividido por 3. Vem cá, você vai descobrir que o x vai dar 11 horas completas, que daria 33. E sobraria 11 horas mais um terço de hora. Só que cada hora tem 60 minutos. Um terço. Eu vou botar aqui, ó. Essa conta aqui, ó. Um terço de 60 minutos é um terço de 60 é igual a 20 minutos. Então eles vão ter que trabalhar para finalizar, eles vão ter que trabalhar por 11 horas. Então o gabarito seria 11 horas e 20 minutos, tá? Agora volta lá no gabarito, vê se tem 11 horas e 20. Deixa eu ver. Não tem. A sorte é que não tem. Porque olha a pergunta. A pergunta para que finalize essa obra, esses homens vão ter que ampliar a jornada de trabalho enquanto, né? Então repara que o primeiro grupo trabalhou por 8 horas. O segundo grupo, a partir do quarto dia, vão ter que trabalhar por 11 horas e 20 minutos. Então, qual vai ser a ampliação? A ampliação vai ser de 3 horas e 20 minutos. Então, o gabarito dessa primeira questão é letra D de Dinamarca. Já anota aí a primeira questão dessa prova de médico cardiologista, era de regra de 3. Ok? Vamos à segunda questão.
Para produzir um determinado medicamento, são utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto a cada miligrama por 5 oitavos do princípio A, um quarto do princípio ativo B. O restante é coadjuvante. É engraçado que o coadjuvante não vai entrar com valor no final, hein? Mas vamos lá. O custo do princípio A é R$ 40 por miligrama e do B é R$ 60 por miligrama. Porém, o princípio ativo A ele teve um aumento e passou a R$ 46. E para manter o custo, será necessário negociar o valor de B. E a pergunta é: o valor do B deverá ser em reais de quanto? Nessas condições, qual é o desconto que o B vai ter que ter? Olha só, lembra que o B tem um valor de 60. Qual é o desconto em cima do 60 para que mantenha o custo? Né? Vamos lá. É uma brincadeira de problemas com fração. Ah, Urbe adora raciocínio matemático, problemas com frações, né? Enfim, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou descobrir o custo inicial. Então, qual é o nosso custo? Ok? Como é que eu vou descobrir o custo? O custo, ele vai ser. Repara que ele fala para mim que o ativo A, o princípio A, ele é 5 oitavos, né? Então, vai ser 5 oitavos de quanto? De R$ 40. Opa, é 5 sobre 8 de R$ 40. Mas o B, ele é um quarto. Então, nós temos um quarto do princípio B. Um quarto do princípio ativo B, então vamos somar com um quarto de R$ 60, né? Então, nosso custo no começo, ele é, olha que legal, 40 dividido por 8 é 5, 5 vezes 5 vai dar 25, mais um quarto de 60 é 15, então nosso custo inicial é de R$ 40. E agora? Agora vai para a segunda parte. Vai ter um aumento no princípio A. Ele vai passar a custar R$ 46. E a pergunta é qual é a redução para que eu mantenha o custo de R$ 40? Olha lá como é que a gente monta isso aqui então. Para dar o gabarito, o que eu vou fazer? Vou pegar então 5 oitavos do valor aumentado do A, que vai passar a ser R$ 46. Vou somar com um quarto do B. E qual vai ser o valor do B? O valor inicial era 60. E eu vou ter que tirar X reais. E essa soma vai ter que continuar dando R$ 40. Daí um problema envolvendo frações, né? O que eu faria agora? Eu tiraria o mínimo. O mínimo entre 8, 4 e 1, que está aqui, né? O mínimo é 8. Vou tirar da equação inteira, para quê? Para cortar esse mínimo. 8 dividido por 8 é 1. 1 que multiplica 5 vezes 46 vai dar 230. 5 vezes 46 é 230. Mais 8 por 4 é 2, que multiplica 60 menos x. E 8 por 1 é 8 vezes 40 vai dar 320. Corta o mínimo que tirou da equação inteira. Então vai sobrar 230 somado 2 vezes 60 é 120. 2 que multiplica menos x é menos 2x. Isso é igual a 320. Bom, 230 mais 120 vai dar 350. 350. Passo o 320 para lá com sinal de menos, menos 320. E passo 2x para lá positivo, é igual a 2x. Vou fazer aqui em cima. Ó, não está escondendo, né? Então vai sobrar aqui 2x é igual 350 menos 320 é R$ 30. Logo, 30 dividido por 2 é 15. Então, o produto B ele vai ter que ter um desconto de R$ 15. E teria que passar a custar R$ 45 para manter o custo de R$ 40 para a produção de 1 miligrama. Então, nessa 02, volta aqui e pode marcar letra A de Alemanha. Então, vai ter que reduzir R$ 15. Essa questão 02 dá para ver que ela é trabalhosa, né? Dá um trabalho gigante fazer. Não que seja difícil, mas começou a questão do tipo trabalhosa. Questão de número 03. Ricardo verificou que seu carro percorre em média 18 quilômetros por litro de gasolina e 10 quilômetros no álcool. Posto de gasolina em que ele abastece seu carro, o litro da gasolina está custando R$ 5,76 e o álcool R$ 4.
Considere o menor custo de quilômetro rodado e a pergunta é: podemos afirmar que só vale a pena o Ricardo abastecer o carro com álcool se o preço do álcool tiver uma redução de quanto? Essa aqui são duas partes. Deixa eu ver se abrir espaço, abrir. O que que eu faria primeiro? Vamos fazer o seguinte: olha só, eu sei que a gasolina, ela custa, então vou botar aqui valor reais, reais, e ela faz quilometragem por litro, quilômetro por litro, tá? Então, quantos reais a gasolina custa? Custa R$ 5,76 e ela faz 18 quilômetros com litros. A pergunta é quanto que eu vou gastar de gasolina para fazer 10 quilômetros por litro? Por quê? Repare que eu faço apenas a conta na gasolina, porque eu sei que R$ 4 de álcool faz 10 quilômetros. Então, quero saber quantos reais na gasolina eu faria 10 quilômetros. Regra de 3 simples, multiplicamos em cruz, vai ficar 18x é igual 576 vezes 10 vai dar 57,6. É aquilo que eu falei, divisão com vírgula vai num canto, pega 57,6, divida por 18 e tu vai encontrar R$ 3,2. Então, com R$ 3,20, você roda 10 quilômetros na gasolina. No álcool, eu percorro os 10 quilômetros com R$ 4. Então, a pergunta que ele falou é: quanto que eu teria que reduzir o valor do álcool para chegar nos 3,2? Então, mesma coisa, faço o valor em reais, só que agora em porcentagem. Eu sei que R$ 4 é o 100%. Para fazer 3,2 seria x. Multiplicamos isso em cruz, 4x é igual a 320. Portanto, x é 320 dividido por 4. Isso vai dar 80%. Então, eu teria que sair de 100% e chegar em 80%. Então, qual seria a redução? Logo, a redução seria 100% menos 80%, teria que cair 20%. Então, o valor do preço do álcool teria que cair no mínimo 20% para compensar. Então, olha só, se com R$ 3,20 eu percorro 10 quilômetros na gasolina, se o álcool R$ 4 eu percorro 10 quilômetros, para estar valendo a pena, ele tem que cair 20% de R$ 4, que é 80 centavos, para chegar no 3,2, né? Então tem que estar abaixo ou igual a 3,2. 3,2 empata. Então tem que estar abaixo de 3,2, ou seja, abaixo de 20%. Então o gabarito nesse caso é letra E de Espanha, né? Então percentual a redução teria que ser acima de 20%, uma redução maior que 20%, para estar abaixo de 3,2 Espanha. Questão de número 4, aquela que eu falei, né? Que ele vai lá e agora ele sai de razão, proporção, regra de 3, porcentagem. Aí ele vai e coloca uma questão de análise combinatória que diz o seguinte: Amanda quer formar uma senha de 6 letras formando anagramas com seu nome. Assim, as senhas serão formadas pela reorganização das letras, todas, né, em formato maiúsculo, enfim. Podemos afirmar que a quantidade de senhas, o número de senhas, isso é uma questão de contagem, olha lá, o número de, né, quantas, o número, isso é contagem, quantas senhas podemos criar, excluindo a Amanda. Ele só fez uma frescura de excluir a Amanda. Então vem cá, Amanda tem quantas letras? Amanda tem 6 letras. O A, então alfa repete, é a repetição do A, tá? Repete quantas vezes? Repete 3. Então, isso aqui é permutação de 6 letras com 3 repetições do A. Ou seja, 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Ou seja, é 6 vezes 5 vezes 4. Para no 3 para poder cortar do 3 aqui embaixo. E aí vai sobrar 6 vezes 5 vezes 4. E 6 vezes 5 é 30, que multiplica 4 é 120. Então você consegue 120 anagramas com a palavra Amanda. E olha que o gabarito não tem 120 e isso foi uma sorte, tá? Porque a pergunta, a resposta final, ele quer que você exclua o Amanda. Então ele quer que tu exclua uma possibilidade. Então gabarito como resposta, você pega os 120 anagramas e tira um, que é exatamente o nome Amanda, que ele não quer que seja nessa ordem aqui, né? Então o gabarito é 119. Vai nesse caso e marca em letra D, Dinamarca.
Viram isso? Vamos então à próxima questão. Questão de número 5. Em um setor, nós temos 153 funcionários, dos quais 102 são homens, e verificou-se que 2/3 dos homens testaram positivo para a Covid. E 1/3 das mulheres testaram positivo para a Covid também. Podemos afirmar que a razão do total de pessoas testando para a Covid para o total de pessoas do setor é quanto? Ele quer saber uma razão no final, né? Mas vamos lá. O que que eu tenho nesse caso? Nós temos 153 funcionários, ó, são 153 funcionários, dos quais 102 são homens e 51, obrigatoriamente, mulheres. Aí ele fala que dos homens, ele fala para mim que 2/3, tá aqui, ó, 2/3 testaram positivo para Covid. Então eu vou pegar, multiplicar por 2, dividir por 3. 102 dividido por 3 vai dar 34, vezes 2 é 68. Então 68 homens positivaram Covid. Já das mulheres, ele fala para mim que é 1/3. 1/3 das mulheres, que também está aqui, ó, quer ver, ó? 1/3 das mulheres testaram, positivaram Covid também. 1/3 de 51 são 17. O que que eu faço agora? Vou pegar 68 somado com 17, vou descobrir 85 pessoas com Covid, né? E aí vem a resposta à pergunta final. Ele quer saber qual é a razão. Então, se essa aqui fosse a parte A do texto, a parte B do texto, ele quer saber qual é a razão entre aqueles que estão positivados para o total, que é 153. E aí aquilo que eu falei, que vem da FURB, a FURB sacaneou, que ele deixou a resposta, não tem 85 sobre 153. Então tem um número que divide ambos. E que número é esse? O número que divide ambos é o 17. O primo que divide ambos é o 17. 85 por 17 é 5. 153 por 17 é 9, tá? Então vai no gabarito 5 nonos e marca a letra C de Canadá. Viram isso? Estão curtindo? Estão vendo como é que é a solução? Então já aproveita, deixa seu joinha, deixa seu like e também siga esse canal e siga também o canal do Rico Domingues, porque aqui e lá no Rico Domingues você sempre vai ter conteúdo de qualidade e preocupado com o seu sucesso, ok? E quer deixar algum comentário, quer alguma prova, quer saber de alguma questão específica? Pode deixar à vontade, que é isso que eu gosto. É assim que eu vou me desafiando dia após dia a fazer sempre o melhor. Mas enfim, vamos à próxima questão. Questão de número 6. Ao realizar um investimento de 3.000 na divulgação de um produto da televisão, é esperado 12.000 pessoas assistam ao anúncio, né? E estima-se que 2% adquiram o produto. Considerando esses dados e mantendo a proporção entre o valor de investimento e as pessoas que adquirem o produto, podemos afirmar que a venda, a venda de 1.920 produtos, qual seria o investimento? Era uma questão de regra de três simples. Deixa eu abrir espaço aqui. O que que a gente vai fazer? Primeiro, eu sei que com um investimento de R$ 3.000, eu chego a 12.000 pessoas alcançadas, porém, apenas 2% adquirem o produto. O que eu ia fazer então? Os que adquirem o produto, o que que vai ser? Vai ser 2% de 12.000, de 12.000. E 2% de 12.000, eu vou descobrir 240 pessoas. E agora vamos para a regra de três. Então, vou colocar aqui, ó, investimento e aqueles que adquirem o produto. Então, com R$ 3.000, 240 adquirem o produto. Com X reais de investimento, ele quer saber 1.920. Multiplicamos isso em cruz, vai ficar 240x é igual a 3.000, que multiplica 1.920. 1.920 dá para dividir por 240, é múltiplo, tá? Então, 1.920 dividido por 240 vai dar 8, e 8 vezes 3 é 24. Resposta 24.000. Então, se continuar mantendo a proporção,
Com investimento de 24.000, que esse é o gabarito, tá? Com investimento de 24.000, você alcançaria 1.920 pessoas. Então, nessa 06, gabarito, letra D, Dinamarca, investimento de 24.000. Essa aqui é uma regra de 3 simples, mas como eu falei, as questões bem trabalhosas. Vamos à sétima. Sétima questão, de novo, regra de 3 com porcentagem. Cara, como dominou regra de 3 simples com porcentagem essa prova, hein? Mas vamos lá. Ana comprou um tablet por 2.017,40. Olha aquilo que eu falei, número chato de trabalhar, mas enfim. E foi comprado quando havia um desconto de 23%. A pergunta é, se ela tivesse comprado na tabela normal, quanto a mais ela teria pago? Essa é uma questão simples de regra de 3, onde nós temos o valor em reais e nós temos o percentual. Então, quem é R$ 2.017,40? Não é 100%, porque já é descontado 23, então equivale a 77%. Logo, x equivale a 100%. Se você botar 100%, você vai descobrir qual é o valor do tablet original. E aí, no final, tem que fazer a diferença, tá? Eu não faria isso. Eu colocaria direto os 23. É exatamente o que ele quer saber. 23% que foi o desconto em cima do 100. Vale quanto? Vale x. Agora, nesse ponto, o que a gente faz? Multiplicamos em cruz, né? Quanto maior o valor, maior a porcentagem. Como é diretamente proporcional, multiplica em cruz. 77x é igual a 2.017,4, que multiplica 23. Essa é a parte chata da questão. Como eu falei, torna uma questão bem trabalhosa, né? Por quê? Você vai ter que pegar 2017,4, multiplicar por 23. E no final, dividir por 77. E aí tu vai descobrir que o valor vai dar R$ 602,60 com 6. Então é 60 centavos. Gabarito é exatamente a letra C de Canadá. Já é? É uma questão de regra de 3 simples, mas trabalhosa. Esses números davam bastante trabalho. Oitava questão. Vamos chegar nas 3 últimas. Engraçado que essa de médico cardiologista, as 3 últimas eram de estatística. Deixaram as 3 últimas dessa prova de estatística. E diz o seguinte. Se eu botei aqui, botei. Em um determinado dia, a média de tempo de uma clínica pediatra é de 30 minutos por paciente. Então, atendimento é 30 minutos por paciente e foram 15 pacientes. Numa outra clínica, é 22 minutos por paciente e foram atendidos 25. Podemos afirmar que a média das duas clínicas é quanto? A média final, né? Ele quer média, vamos lembrar que é média mesmo? A média, que eu vou chamar de ME, é o somatório de todo mundo dividido pela quantidade. Como é que eu vou somar todo mundo? Bom, na primeira clínica são 30 minutos, que multiplica 20 não, 15 pacientes. Então, na primeira clínica, eu tenho 30 minutos e no total são 15 pacientes. É como se tivesse o 30 15 vezes, né? 30, 30, 30, 15 vezes. Vou somar com a segunda clínica. Na segunda clínica é 22 minutos, só que aqui sim, 25 pacientes, dividido pelo total. Quem é o total? O total é 15 pacientes mais 25. Então é como se eu tivesse 15 elementos, 30, 30, 30, 30, 30, 15 vezes. Tivesse o 22, 22, 22, 25 vezes, né? Então, no final, 15 vezes 30 vai dar 450. 22 que multiplica 25 vai dar 550. E 15 somado com 25 é só como se então no total são 40 pacientes, né? O total das duas clínicas somado, 40 pacientes. Isso vai dar 550, vai dar 1.000 dividido por 40, corta os zeros, é a mesma coisa que 100 dividido por 4, que é igual a 25. Essa é a média. É 25 minutos por paciente. Então, um leva 30, outro leva 22. A média, como é ponderada, é 25 por paciente nas duas clínicas. Então, vai no gabarito e marque em letra E.
de Espanha, primeira de estatística. Questão de número 09, essa tinha que tomar cuidado com o gabarito, mas vamos lá. O quadro a seguir apresenta para mim o número de pacientes atendidos numa certa clínica na primeira semana de maio, e está aqui, ó, de segunda a sexta-feira, a quantidade aqui. Considerando essas informações, podemos afirmar que para a média de pacientes atendidos por dia, para que chegue a 50 pacientes, quantos pacientes eu teria que ter na semana? E aí é que está a grande pegadinha, tem que tomar cuidado. Mas vamos lá. O que acontece? Ele me dá aqui os dados da clínica. A quantidade de pacientes. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o somatório. Se eu somar, se eu somar 36, 48, 12, 54, 80, vão dar 230 pacientes. Qual é a média inicial? Então, a média, eu vou botar X com um traço em cima, essa média inicial, a média zero aí, é 230 dividido por 5 dias, que vai dar igual a 46. Então, a média é 46 pacientes, ó, pacientes por dia. Então, essa é a média. Só que ele quer que chegue a quanto? Ele quer que chegue a 50. Então, para chegar a 50, o que eu vou fazer? Vou pegar 50 menos 46 e vai dar 4 pacientes por dia. Então, vou ter que aumentar 4 pacientes por dia. E aí é que está o grande perigo. Repara que a letra A é 4. Mas esse não é o gabarito. Ele quer saber quantos eu tenho que aumentar na semana, ok? Se eu tenho que aumentar 4 por dia e a semana ela é composta de 5 dias, pegamos 4 vezes 5, são igual a 20 pacientes por semana. Aqui está na semana. Tá joia? Então, o gabarito é 20 pacientes. Essa é a quantidade que eu tenho que aumentar na semana. Ou seja, eu tenho que passar de 230 para 250, ou seja, aumentar 20. Vou ter que aumentar 20 pacientes para que a média feche 50 por dia. Por que eu falei que é uma pegadinha? Porque na letra A tinha 4. Esse não é o gabarito. O gabarito saiu correto como letra B, 20 pacientes. Ok? Última questão, questão de número 10. Essa questão longa, longuíssima, mas vamos lá. Em uma clínica atuam médicos dos quadros em duas categorias, nível 1 e nível 2. O salário daqueles que se enquadram no nível 1, que são 40 médicos, é 18 mil. Os outros 32 médicos estão no nível 2 e o salário é de 25 mil. O planejamento financeiro dessa clínica é um orçamento de 22,8 milhões ano para pagamento dos médicos, sem contar férias, 13º, enfim. Só que no próximo ano, os médicos do nível 1 recebem aumento de 30%. Considere esse orçamento esperado. Podemos afirmar que o aumento previsto para a galera do nível 2 seria em porcentagem de quanto? Para que eu mantenha o orçamento, seria em quanto, tá? O que eu vou fazer primeiro? Olha só a ideia. O orçamento, ele é 22,800 milhões. Esse é o orçamento. Eu vou dividir por 12. Por quê? Porque ali ele dá um salário mensal. Então, eu vou dividir por 12 para trabalhar em mês. Quero saber qual é o meu orçamento mensal. E vou descobrir 1.900.000. 1.900.000 por mês. Tá joia? O que acontece com os médicos do nível 1? Do nível 1 vai ter um acréscimo de 30%. Vai ser reajustado 30%. Tá aqui, ó, 30%. E qual era o salário? Vamos pegar o salário desde o início? O salário desde o início está aqui, ó, 18 mil. E vai ser reajustado em 30%. Então, meu segundo cálculo é calcular essa galera do nível 1 aqui, ó. Vai ser 1,3, é 30% acima, 130% de 18 mil. E 1,3 de 18 mil vai dar 23.400. Tá joia? Agora vamos fazer a conta. Ele quer manter dentro do 1.900.000 por mês. Isso aqui é o salário mensal do nível 1. Vamos lá.
Então, quantas pessoas tem nível 1? Nível 1 são 40 pessoas. Então, nós temos 40 que multiplica, vou botar aqui vezes 23.400. Vou somar com 32 médicos, nós temos 32 médicos, lembro que eram 32, só deixa eu ver qual é o salário deles aqui. É 25 mil. Só que esse 25 mil vai ser reajustado. E essa é a pergunta: qual é o reajuste que eu tenho que fazer para manter dentro dos 900? Então vai ser 32 vezes 25 mil, vezes 1 mais I, porque já é 100%, vai aumentar I, e essa daqui, inclusive, é a pergunta, para que isso esteja dentro de 1.900.000. Tá vendo como é trabalhosa essa questão, né? Bom, mas enfim, aqui esse produto aqui, ó, vai dar 936 mil. Deixa eu botar 9. Deixa eu apagar bonitinho. Dá 936 mil. 32 que multiplica 25 mil vai dar 800 mil. Que multiplica 1 mais I. Isso é igual a 1.900.000. Eu vou pegar esse 936 e vou mandar para lá, ó, um sinal de menos. Então, vai sobrar 800 mil, que multiplica 1 mais I, é igual a 1.900.000 menos 936 mil, vai dar 964 mil. Tá? Eu vou cortar os zeros agora, já para simplificar um pouquinho, vou deixar 800, que multiplica 1 mais I, é igual a 964. E vou continuar na outra página, não vai caber. Então, qual é a conta que sobrou? Sobrou 800, que multiplica 1 mais I, é igual a 964. Pega esse 800, está multiplicando, passa para lá subtraindo. Vai sobrar 1 mais I, é 964, dividido por 800. Vai lá num canto, devagarzinho, faz essa conta, e você vai descobrir que 1 mais I, essa divisão aqui, vai dar 1,205. Passa esse 1 para lá com um sinal de menos, então a taxa aí vai dar 0,205. Quer saber a resposta em porcentagem? Multiplica por 100. Multiplicar por 100 é passar a vírgula duas casas à direita, e aí tu vai encontrar a resposta 20,5%. Aquilo que eu falei, os números muito trabalhosos, mas esse é o aumento que eu teria que dar para a galera do nível 2, para que mantenha o orçamento mensal de 1.900.000 e o anual de 22.800.000. Mas, enfim, vamos voltar aqui. O gabarito, opa, desculpa aqui. Gabarito letra C de Canadá, 20,5 milhões. Ok? Gente, essa foi então nossa prova. Vamos falar sobre os possíveis recursos. Eu não recomendo recurso nenhum. Tem uma questão só. Ele fala sobre o produto A, o produto B e os demais produtos. Os demais produtos, eles não entram no custo da produção. Isso seria legal avisar. Mas deixa eu até mostrar que questão que é essa que eu estou falando. Uma das primeiras que a gente fez ali, deixa eu ver se foi a 2. A 5 não foi. Deixa eu ver a 1 também não. Essa questão número 2 aqui, ó. Porque quando a gente faz a conta do custo, que está aqui, ó, o custo, a gente usa apenas o produto do tipo A, o princípio A e o princípio B. Porém, o texto, ele fala aqui, ó, sobre o restante é composto de coadjuvantes. Ele deveria dizer que o coadjuvantes não entra no custo. Faltou dizer isso no texto, tá? Então, essa daqui é a única que daria para entrar com recurso, mas eu não acho que vai ser tão forte assim, ok? Portanto, que eu estou pontuando sem recursos. Então, para mim, essa prova, quer ver? Ó, vou até botar aqui, ó, essa prova para mim não tem recursos, tá já? Foi uma prova, como eu disse antes, muito trabalhosa, porém, esse é o cuidado. Então vamos agora a considerações finais. Essas vão ser as considerações finais do texto. Lembrando, ó, o que eu vou pedir para você? Independente do processo, continue sempre estudando. Você tem que pegar o quê? Papel, lápis, caneta e continuar sempre estudando, porque é assim que a gente fica cada vez
mais forte. Essa prova não foi nem um pouco gente boa com o tempo, com a matemática, era bem trabalhosa. Tanto que esse vídeo aqui, não consigo nem ver qual é o tempo que nós já estamos aqui, mas já correu bastante tempo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não, não vou conseguir ver. Mas enfim, nós já corremos bastante tempo aqui nesse vídeo, porque deu trabalho, né? Mas não tem jeito, a gente está aqui para encarar trabalhos e é assim que eu gosto, tá já? Deixo você sempre com um grande abraço. Continua novamente seguindo esse canal e o ricodomingues.com.br, porque é assim que você vai ficar mais forte para o concurso, porque o nosso compromisso é sempre com o seu sucesso, tá joia? Grande abraço a todos e sempre até o nosso próximo encontro.